Bom, ainda na unidade 1, sobre o tema informações contábeis, nosso objetivo de conhecer quem são os usuários das informações contábeis e suas demandas de informação. Então, lhe faço o questionamento. A quem interessa as informações sobre o patrimônio de uma entidade? Bem, a seguir vamos ver quem são os usuários das informações contábeis, ou seja, a quem interessa as informações sobre o patrimônio das entidades. Vamos adiante. Bom, basicamente as informações contábeis servem a dois tipos de usuários: os internos e os externos. E os internos. Os usuários internos da contabilidade são os administradores que planejam, executam e controlam as atividades da instituição. Inclui as pessoas que decidem sobre o preço, alocam recursos entre as diversas unidades, gerenciam recursos humanos, entre outras atividades, como se vê na figura aqui. Então, aqui nós temos a figura, né? Aqui tem esse conceito dos internos e aqui tem várias situações que depois nós vamos comentar cada uma delas. E os externos? Existem muitos usuários fora da entidade que necessitam de informações sobre ela. Por exemplo, uma instituição financeira que empresta recursos para a entidade precisa saber qual será a chance de recuperar os valores emprestados e os juros. Os fornecedores e os clientes necessitam das informações para saber a possibilidade de estabelecer um vínculo de longo prazo. Os sindicatos querem conhecer a possibilidade de melhor remuneração. As autoridades fiscais acompanham para a determinação do padrão mais justo de tributação. As agências reguladoras querem informações para verificar se a entidade está atuando conforme as regras estabelecidas. Para você conhecer melhor, observe na figura. Então, aqui nós temos a figura, né? Nós vamos comentar cada um desses itens aqui a seguir. Então, vamos lá, vamos adiante. Bem, como já vimos, os usuários internos, né? Então, temos ali o conceito, né? São aqueles que dentro da entidade que estão engajados no processo de gestão e necessitam de informações do patrimônio da entidade para planejar, executar e controlar as atividades. Então, em relação à nossa figura, que questiona? Aqui, né? Tem dinheiro suficiente para pagar as contas? Então, esses usuários internos aqui, uma das questões que eles farão será essa, né? Tem o dinheiro suficiente para pagar as contas? Bom, como vemos, né, os gestores das entidades precisam controlar o caixa da entidade. O caixa é onde nós teremos recursos ali para fazer os pagamentos imediatos, né, da entidade, né? O capital ali que ela tem suficiente para fazer as suas, frente às suas necessidades, né, de compras, pagamentos, pagar funcionários, compras corriqueiras ali do dia a dia da entidade, que fazem parte do seu processo operacional. Então, assim, vemos que administrar o caixa da entidade é uma das principais preocupações dos gestores, pois a entidade, para se manter funcionando, tem várias obrigações, com empregados, tributos, fornecedores, matérias-primas, manutenção, dentre outras várias. Outra situação relativa aos usuários internos, né? Temos outra questão, né? Qual o custo para produzir um bem ou um serviço? Então, aqui na nossa figura tem essa pergunta, né? Qual o custo, né? Quanto custou, o que a gente gastou para poder ter um produto final, quanto tempo levou, quanto tempo ele ficou parado na empresa, né? Nós investimos dinheiro naquele produto, nós conseguimos vender aquele produto, e por quanto, né? Por quanto custou a gente? A gente precisa saber quanto custou para saber por quanto a gente vai cobrar, né? Pois os gestores da entidade precisam saber quanto custou ou quanto vai custar um determinado produto ou serviço, né? Então, a entidade tem gastos diversos, com matéria-prima, insumos diversos, né? Manutenção, salários, encargos, tributos e outros, né? Controlar esses custos são fundamentais para a gestão da entidade.
pois um determinado produto ou serviço não pode, né, custar mais do que o preço que ele vai ser vendido, né? Veja a importância desse aspecto no controle do patrimônio de uma entidade. Saber atribuir adequadamente o custo de um produto ou serviço pode ser a diferença entre a continuidade ou não da entidade. Bom, ainda sobre os usuários internos, né, outra questão que se coloca é como os problemas internos irão afetar minha entidade. Né? Problemas aqui, aliás, é como os problemas externos, né, irão afetar a minha entidade. O que são esses problemas externos? São coisas que ocorrem dentro daquela comunidade, daquele local onde a entidade, né, e aqui a gente está falando de uma empresa, está inserida, né? Como aquelas coisas que ocorrem, né, sejam intempéries, uma chuva muito forte, uma chuva sazonal que a empresa sabe que acontece, né? Uma possibilidade como a que a gente está enfrentando atualmente de pandemia, como essas coisas acontecem externamente que podem afetar internamente a organização. E como a gente pode se preparar para isso, né? Então, esses problemas externos, né, são problemas externos, né? Como assim, né? Como esses problemas podem nos afetar? Bem, uma empresa não vive isolada, ela está inserida dentro de uma realidade, uma sociedade, uma economia viva e atuante. Qualquer situação impactante ocorrida externamente pode afetar diretamente a entidade. Veja o exemplo atual que estamos vivendo da pandemia, né? Você acha que a pandemia está afetando o patrimônio das entidades? Deixaram de faturar, seus empregados não puderam ir trabalhar para produzir, né? Os clientes não conseguiram chegar para comprar, as empresas tiveram que encontrar novas alternativas de comunicação com seus clientes. Pois bem, né, os gestores da entidade ficam atentos sobre os fatores externos que podem afetar a situação econômica e financeira da sua entidade, e muitas vezes até antecipando a eles. Secas sazonais, intempéries diversas, oscilações econômicas, pandemias podem afetar a entidade e os gestores devem fazer previsões e reservas para essas situações. Por exemplo, né, guardar uma certa quantia de capital de giro para fazer frente às situações em que a entidade tenha que ficar fechada por causa da pandemia, né? É o que está acontecendo atualmente, que a gente está vivenciando, né? Então, muitas empresas estavam preparadas para essa situação e outras não. E aí a gente sabe qual o desfecho de quando uma empresa não se prepara adequadamente para certas situações. E, por fim, né, ainda sobre usuários internos, mais uma questão importante, né? Quais unidades deverão sofrer cortes de recursos, né? A questão que se coloca aqui, né? Corte de recursos, a gente já deve ter ouvido falar muito sobre isso, né? E quando essas coisas que ocorrem com uma empresa e pegam ela desprevenida, né? Ela precisa, então, tomar alguma atitude, e às vezes a primeira atitude que se toma é a questão de fazer cortes, né, de recursos. Bem, cortes de recursos, né, encerramento de atividades, demissões, etc. e tal, a gente já ouviu falar muito, né, e tem ouvido falar muito, principalmente nessa situação que nós estamos vivenciando hoje em dia. Pois é, né? Os gestores das entidades muitas vezes devem tomar decisões drásticas em função de diversidades, como, por exemplo, uma recessão econômica severa. Então, precisarão decidir em fazer cortes de custos, né? Para isto, precisarão saber quais os produtos e as unidades mais propensas a esta descontinuidade. Né? Descontinuidade é encerrar as atividades, parar a operação. Isso para não decidirem descontinuar produtos ou unidades com potenciais resultados. Então, ele tem que decidir qual é aquela que potencialmente pode ser desativada, né? Para não tomar uma decisão errada e descontinuar uma que teria possibilidades futuras de recuperação. E aqui também pode ser descontinuado, né, um produto, pode ser uma unidade, né? Depende da grandeza da entidade. Então, veja a importância de saber corretamente sobre a situação econômica financeira da entidade, saber
com o comportamento correto, né, do seu patrimônio, como o seu patrimônio está se comportando. Então, a contabilidade pode oferecer essas possibilidades. Bom, e relativo aos usuários externos, né? Bem, estes, né, são aqueles que de fora da entidade e que têm algum interesse nesta entidade. Por exemplo, um banco que quer emprestar dinheiro para a entidade quer saber como está a situação econômica e financeira dessa, a fim de evitar correr riscos, né? Riscos para o banco, né? Então, um banco ele vai emprestar para a empresa, mas ele quer saber se essa empresa não tem riscos de descontinuidade, né? E se ela efetivamente, no prazo que for acordado, vai poder pagar essa dívida que ela está assumindo, se ela pode assumir essa dívida, ou até mesmo se ela tem patrimônio suficiente para dar em garantia dessa dívida que ela está assumindo. Da mesma forma, um investidor que quer adquirir ações dessa precisa saber se tal investimento é seguro. Colocar ações no mercado é outra forma de adquirir recursos para a empresa, né? Só que entre buscar um empréstimo ou um financiamento no banco ou colocar ações no mercado é uma decisão que a empresa também toma como forma de buscar origens de recursos. O empréstimo tem que pagar para o banco, né? Então, quem assume o risco é a empresa que está pedindo o empréstimo. Já com os investidores externos, esses investidores que assumem o risco, né, e precisam acreditar, precisam ter credibilidade nessa empresa, nessa organização. Então, aí, nesse caso, eles precisam confiar em alguma coisa e por isso a credibilidade das demonstrações contábeis dá informação contábil para o mercado. Então, esses usuários externos irão querer saber sobre o desempenho da entidade, o esperado pela sociedade, né? O desempenho da entidade vai mostrar historicamente ao longo do tempo qual foi a grandeza, a riqueza gerada por essa entidade ao longo do tempo, se ela teve indicadores positivos que foram aumentando ao longo do tempo ou se ela tem potencialidade de perdas futuras. Então, essa análise histórica em cima dos dados contábeis pode ajudar na decisão dos investidores ou daqueles que vão emprestar recursos para a entidade. Estão interessados na entidade e muitas vezes querem saber sobre a continuidade dessa entidade. Continuidade é saber que essa entidade continuará gerando riqueza, né? Continuará podendo gerar essa riqueza e reinvestir na própria entidade. Uma entidade que não consegue gerar a sua própria riqueza, né? Seus benefícios futuros, ela acaba sempre precisando pedir emprestado. E se ela for pedir emprestado para terceiros, esses terceiros começam a ficar donos da empresa e os investidores deixam de ser donos da empresa ou aquela empresa está num processo de descontinuidade, né, de deixar de existir logo por ineficiência. Se a entidade tem potencialidade de pagar suas dívidas futuras e não sofrerá processo de descontinuidade, né, que o que eles querem saber, qual a sua lucratividade, sua rentabilidade ou a sua liquidez. Então, esses termos, né, rentabilidade, liquidez, lucratividade, também a gente adiante vai entender do que se tratam, né? E eles também querem saber se seus produtos conseguem retornar lucro, se conseguem remunerar os investidores e se é capaz de pagar suas dívidas de curto e longo prazo, né? Se ela pode andar com as suas próprias pernas. Outra questão social atual é a transparência, né? A transparência, ou seja, se aquela entidade está, como aquela entidade está atuando, né? Se as suas demonstrações são claras, são efetivas, se ela tem participação dentro da sociedade, se ela agrega valor àquela sociedade, se ela paga seus tributos, né, contribuindo para o crescimento e a riqueza econômica geral. Então, tudo isso, toda essa clareza e essa transparência, essa entidade ela deve demonstrar, principalmente através da sua comunicação com os seus usuários e com a sociedade como um todo. E outra questão comum a usuários externos é a entidade está muito endividada, né?
A gente pode ver nas demonstrações contábeis se as entidades estão endividadas, se ela fez a declaração corretamente, sim, porque lá ela vai declarar todas as dívidas que ela tem, né? Tudo aquilo que ela deve no curto e no longo prazo. E vai dar detalhes sobre essas dívidas, os juros que ela vai pagar, as garantias que ela colocou naquele contrato, né? Então, interessados na entidade querem saber sobre o endividamento da entidade, pois uma entidade endividada tem a tendência a apresentar prejuízos futuros, pois sua capacidade de gerar caixa está diminuindo. Se é uma entidade que buscou muitos recursos externos, né, de terceiros, ela vai pagar juros e ela não está, de certa forma, conseguindo reinvestir nela própria. Então, certamente pode ser uma situação de potencialidade de descontinuidade. Os bancos querem saber se a entidade poderá pagar seus financiamentos e poderão tomar outros, né? Então, ela precisa verificar sobre o endividamento. Se uma empresa está muito endividada, ela não vai poder assumir outras dívidas, né? O governo quer saber se poderá pagar os seus tributos, né? Se uma empresa está muito endividada, também talvez no futuro ela coloque esses tributos como dívidas, né, que não são pagas. Os investidores se será capaz de dar retorno ao valor investido. Então, se ela está muito endividada, ela vai aumentar o seu passivo, diminuir o seu patrimônio líquido, e isso significa que ela não estará retornando para os seus investidores. O endividamento é uma preocupação muito presente dentre os usuários externos. Bom, estudaremos todas essas situações com mais precisão no decorrer das aulas. Ainda outra questão muito presente aos usuários externos é as perspectivas futuras da entidade, se essas perspectivas futuras são boas, né? É a projeção, né? Verificar como essa entidade vai se dar ao longo do tempo. Se a gente sabe toda a situação histórica da entidade, a gente pode, então, prever o futuro dela. Não como uma bola de cristal, mas, enfim, com dados, né, verídicos, dados históricos que aconteceram ao longo do tempo e como essa empresa está se comportando dentro do mercado. Então, temos que, interessados na entidade, querem saber sobre a continuidade da entidade, se ela continuará sendo uma fonte de retornos nos próximos períodos. Isso dependerá de seu desempenho econômico, financeiro atual e passado. Com análise histórica da situação patrimonial da entidade, ao longo dos anos, se poderá projetar o seu futuro, né? E, por fim, né, temos mais um questionamento aqui que os usuários externos fazem, né? Mas não menos importante, né? Apesar de ser o último. A outra questão aos usuários externos é como a entidade está respondendo aos desafios do mundo moderno. Né? Desafios do mundo moderno. A gente sabe que nos últimos anos, né, ou nas últimas décadas, existe uma situação de mudanças muito constantes, mudanças na tecnologia. Se algum tempo atrás se fazia as coisas muito no papel, depois passou a ser mecanizada, hoje já é tudo digitalizado, né? Então a vida digital está muito presente hoje em dia. Então a gente precisa saber se essa entidade está correspondendo às tecnologias, às mudanças que têm ocorrido na sociedade, se ela acompanha isso ou se ela não é uma entidade que ficou no passado, né? Bom, aí alguém pergunta, isso é importante? Sim, né, é importante. Veja que interessados na entidade querem saber como a entidade está tratando as questões relativas às mudanças da sociedade atual, seja as questões tecnológicas, sociais e ambientais. Ele tem a questão social, de relacionamento das pessoas, né, de mudanças sociais que ocorrem dentro da sociedade, que podem impactar também dentro da organização. Então, a organização precisa estar ali presente em relação a essas situações e também hoje muito as questões ambientais, né, que têm retornado para as sociedades positivamente e negativamente, né? Então muitas sociedades elas têm atuações em situações ambientais e isso pode ser ruim para as empresas ou pode ser boa, depende como ela está tratando essa situação.
E ela acaba impactando e mostrando isso também nas demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis vão refletir essas situações também. Então, as questões tecnológicas podem impactar o desenvolvimento da sociedade, as mudanças da sociedade têm a ver com o tem a ver com relacionamentos sociais e ambientais com a relação ao meio ambiente, né, com poluição, efeito estufa e essas coisas que a gente vê todos os dias na mídia. Mas isso aparece nas demonstrações? Sim, aparece nas demonstrações, né? Pode aparecer nas escolhas de gastos e investimentos da empresa, nas perspectivas e nas projeções orçamentárias que a empresa faz. Então, isso vai estar ali presente nas demonstrações contábeis. Bom, estamos encerrando esta parte, mas agora já sabemos sobre o patrimônio das entidades, a forma de organização e sobre os usuários internos e externos. Então, vamos adiante nos nossos estudos. Fiquem com as nossas referências bibliográficas.